Logo no início da criação do mundo, no segundo dia, Deus criou o céu e a terra. E neste mesmo dia, Deus criou anjos, arcanjos e querubins. E estes seres celestiais morariam nos céus junto ao Criador. Entre os magníficos seres estavam os famosos Gabriel e Miguel, mas também havia outra entidade que se destacava entre os demais por sua beleza e esplendor. Seu nome era Lúcifer. Ele era a criatura mais elevada que Deus já havia criado, mas apesar de ter tantas qualidades, ou talvez justamente por ter tantas qualidades, Lúcifer foi tomado pela soberba, que é o vício que leva à arrogância, à vaidade e ao orgulho desmedido. A soberba é um dos famosos 7 pecados capitais. O orgulhoso Lúcifer se considerava tão perfeito que decidiu criar um trono para si, e este trono ficaria até mesmo acima de Deus. Ele desejava ser como Deus. Para concretizar seu plano, o anjo maligno convenceu por meio da mentira que outros anjos se unissem à sua revolta, e assim, o pai da mentira passou a ter ao seu lado 1/3 dos seres angelicais que habitavam os céus. Juntos, eles iniciariam uma batalha pela tomada do céu. Mas Lúcifer encontraria um adversário formidável. Este era o arcanjo Miguel, que comandava a milícia celeste, composta pelos anjos leais a Deus. As entidades corrompidas por Lúcifer lutaram contra as hostes de Miguel, e o mundo tremeu durante a grandiosa batalha, que decidiria o destino do universo. Os anjos do Senhor começaram a dominar as entidades revoltosas, e um a um, eles começaram a ser derrotados. Desesperado, Lúcifer tomou a forma de um enorme dragão vermelho. E assim teve início o grande duelo entre Lúcifer em sua forma bestial e o arcanjo Miguel, que lutava portando uma espada flamejante. Apesar de todo o seu poder, o dragão não foi páreo para Miguel, pois ele tinha Deus ao seu lado. Lúcifer e seus anjos malignos foram expulsos do céu. Sua queda do céu os afastaria ainda mais de Deus. Os revoltosos ficariam conhecidos como os anjos caídos. Mas Lúcifer recebeu um castigo ainda maior. Ele, que era o mais belo dos anjos, foi transformado no hediondo Satanás. Lúcifer e seus anjos caídos passariam a habitar o inferno. Mas mesmo derrotado, Satã ainda desejava se vingar do Criador e decidiu atacar a sua maior criação, que era o homem, aquele que havia sido criado à imagem e semelhança de Deus. Lúcifer, em forma de serpente, adentraria o jardim do Éden e convenceu a ingênua Eva a provar do fruto proibido. E por meio de sua língua enganadora, Lúcifer foi responsável pelo pecado original, que fez com que Adão e Eva fossem expulsos do paraíso. Satanás agora dedicaria todos seus esforços para afastar o homem de Deus, os transformando em pecadores, para que assim eles não encontrem o caminho para o paraíso. Lúcifer, o anjo caído, rejeitou a graça de Deus e passará a eternidade tentando destruir sua obra. Beelzebul é um demônio que está ligado à figura de Baal, um antigo deus semítico da fertilidade, e Zebud, o deus das moscas. Esta fusão deu origem à figura de Beelzebul, o demônio das pestilências. Ele é tido como um dos mais poderosos demônios, apenas atrás de Lúcifer. Sua fome insaciável faz dele um devorador implacável. As pragas geradas pelo demônio devoram tudo em seu caminho, e por isso ele está ligado ao pecado da gula. O Senhor das moscas e pestilências atormenta a alma dos que se dirigem ao inferno com nuvens de moscas que não permitem um momento de paz para suas vítimas.
Mamon era uma das muitas divindades pré-cristãs. Ele passou a ser considerado uma figura diabólica, pois estava ligado ao pecado da ganância e avareza. Dizem que sua aparência remete a um nobre decadente de feições deformadas e agarrado às suas bolsas de dinheiro. No inferno, ele construiu um grande palácio repleto de feios de ouro para Satanás, e os tolos homens gananciosos acreditavam que ali estava o paraíso, enquanto na verdade ali só encontrariam a perdição. Jesus condenava o culto ao dinheiro, personificado na figura de Mamon, pois o homem não poderia servir simultaneamente a Mamon e a Deus. Aqueles que estão sob a influência de Mamon se encontram em uma busca incessante por dinheiro e bens materiais, e por isso não encontrarão o caminho para o paraíso. Belfegor é conhecido como o demônio da preguiça. Conforme algumas tradições, Belfegor já foi um poderoso arcanjo chamado Bastiel, mas quando irrompeu a rebelião de Lúcifer nos céus, ele não se uniu aos anjos rebelados, mas tampouco apoiou o exército dos anjos do Senhor. Por causa de sua inércia, ele foi considerado um desertor e jogado no inferno. Conforme São Tomás de Aquino, todos os pecados causados pela ignorância têm como sua raiz a preguiça, pois devido à influência de Belfegor, o homem prefere evitar a fadiga e não alcançar o verdadeiro conhecimento. O demônio é representado sentado em uma latrina, que ele usa como seu trono infernal, e suas fezes seriam o presente de Belfegor para a humanidade. Azazel estava entre os anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Ele era belo no início dos tempos, mas sua beleza foi corrompida após sua queda. Azazel se relacionou carnalmente com as mulheres que viviam na terra, e os frutos desta união ficariam conhecidos como Néfilins. Os descendentes de Azazel corromperiam a terra, e por isso foram varridos pelo dilúvio gerado por Deus. No inferno, ele é tido como o rei dos Shequimitas. Azazel, que um dia foi um anjo, se tornou o arquidemônio que representa o pecado da ira. E quando o homem está sob a influência de Azazel, costuma se entregar à idolatria. Asmodeus é um dos mais poderosos demônios infernais. A figura demoníaca está ligada ao pecado capital da luxúria. Asmodeus guiou os habitantes de Sodoma rumo à depravação, e por isso a cidade sofreu a ira de Deus e foi arrasada. O demônio também aparece no livro de Tobias, onde ele exerce uma forte influência sobre Sara, que é possuída pelo demônio, e por isso seus maridos perderam suas vidas nas noites de núpcias. Mas graças à ajuda do anjo Rafael, Tobias conseguiu expulsar Asmodeus de volta ao inferno. O demônio dedica sua existência a usar os desejos carnais dos homens para causar todo tipo de desordem e afastar aqueles que estão sob sua influência da salvação. Conforme o Antigo Testamento, existe nas profundezas do oceano uma gigantesca criatura. Seu nome é Leviatã. Assim como todas as criaturas que andam na terra, voam nos ares e nadam nas águas, o Leviatã também foi uma criação de Deus. Tal criatura é descrita no livro de Jó, onde o próprio Deus descreve um monstro colossal. A besta se assemelharia a um enorme dragão marinho. Ao avistá-lo, os homens são tomados pelo medo. Nenhum homem é corajoso o suficiente para ousar despertar tal criatura, pois a ideia de vencê-lo seria pura ilusão. O próprio Deus descreve o poderoso Leviatã como uma criatura colossal, portadora de um poder incrível. O enorme monstro, ao se deslocar, cria ondas enormes. Sua poderosa boca exibe dentes terríveis. Suas costas são protegidas por fileiras de escudos tão unidos que nem o ar pode passar entre eles. O Leviatã
tem um poderoso sopro que atira lampejos de luz. O fogo sai de sua boca e a fumaça flui de suas narinas. Quando tal besta se ergue, até os mais poderosos fogem apavorados, pois espadas, lanças e flechas nada podem fazer contra a criatura que tem seu peito tão duro quanto a mais resistente das pedras. Nada na terra pode se comparar ao poder do Leviatã, mas tal criatura deve sua existência ao desejo de Deus, pois assim como todos os seres, o Leviatã só pode ter seu alimento devido à graça de Deus. A besta serviu de inspiração para o filósofo inglês Thomas Hobbes em sua obra O Leviatã. De acordo com Hobbes, quando o homem se encontra em seu estado de natureza, onde não existe a presença das leis, a sociedade tenderia para a luta de todos contra todos. Para eliminar esse estado de anarquia, é necessário que exista um pacto social, onde todos abrem mão de parte de sua soberania, em nome de uma figura que tem o poder absoluto. Esta figura que teria autoridade sobre os homens seria o Estado, que devido ao seu poder frente aos homens, Hobbes compara o Estado com o gigantesco monstro bíblico conhecido como Leviatã. Todos já ouvimos falar de Adão e Eva, que conforme a Bíblia, foi o primeiro casal de seres humanos criados por Deus. Mas existe um antigo mito judaico que contesta a versão que Eva seria a primeira mulher. Este mito afirma que antes de Eva existia outra mulher. Seu nome era Lilith. Diferente de Eva, que surgiu a partir da costela de Adão, Lilith seria criada a partir do barro, juntamente com Adão. Por ter sido criada por Deus da mesma forma que Adão, Lilith não se submetia ao desejo de seu marido, pois julgava estar em uma posição de igualdade e por isso não aceitava ser dominada por Adão. Lilith e Adão habitavam o jardim do Éden, mas a rebeldia de Lilith a colocou em uma situação em que ela deveria escolher entre se submeter a seu marido ou partir do jardim do Éden. Lilith não estava disposta a abdicar de sua independência, e assim ela optou por deixar Adão e o jardim do Éden para trás. A primeira mulher partiu para o exílio e se estabeleceu próximo ao Mar Vermelho. Deus enviaria 2 anjos para tentar convencer Lilith a retornar ao jardim do Éden, mas ela virou as costas para Deus. Sem sua mulher, Adão passou a se sentir solitário. Deus, percebendo que o homem sofria devido a tal solidão, decidiu criar uma nova mulher para ele. E assim, Eva foi criada. Por ter se afastado do Criador, Lilith foi demonizada. Ela passou a ser considerada um demônio em forma de mulher. Em sua forma demoníaca, ela teria o poder de causar doenças em crianças recém-nascidas. E por isso, para proteger as crianças do mal, eram dados aos bebês amuletos com os nomes dos anjos que tentaram trazer Lilith de volta ao Éden. Tais histórias contam que Lilith sentia inveja da vida feliz que Adão e Eva levavam no paraíso. E por isso, como vingança, ela tomou a forma de serpente e enganou Eva, fazendo com que ela e Adão provassem do fruto proibido, o que fez com que o casal fosse expulso do paraíso. A história de Lilith é bastante conhecida, contudo esta versão da história não está presente na Bíblia cristã, e por isso sua história é rejeitada tanto por católicos como por protestantes. A versão na qual ela seria a primeira esposa de Adão se encontra nos textos do alfabeto de Sirac. Não se sabe ao certo a data em que foram escritos, mas acredita-se que foram criados entre os anos 700 e 1000 d.C., já na era medieval. O mito de Lilith também está presente na mitologia hebraica, babilônica, suméria e assíria. Na Mesopotâmia, a figura de Lilith era vista como uma deidade maligna, ou quando identificada com a lua, ela era vista como uma deusa de várias faces, e por isso seus diferentes humores. Assim ela poderia ser vista como uma deusa da fertilidade, mas também como uma figura demoníaca.
Existem teorias que afirmam que a ausência de Lilith na Bíblia foi arquitetada durante o concílio, que definiram quais livros seriam canônicos e que formariam a Bíblia que hoje conhecemos. Pois a figura de Lilith, como uma mulher independente e forte, se oporia à estrutura patriarcal, na qual as culturas judaico-cristãs se apoiam. Por este motivo, a figura de Lilith foi abraçada pelo movimento feminista, onde por vezes é citada como a primeira feminista. O movimento afirma que Lilith foi injustamente demonizada, assim como grande parte das mulheres que em nossa história tentaram se opor ao domínio do patriarcado. Seja como uma figura demoníaca ou como um símbolo da luta feminista, a história de Lilith ainda é alvo de muito interesse. Belial é um demônio poderoso da mitologia judaico-cristã. Ele é frequentemente descrito como o príncipe das trevas, um tentador e um enganador. O nome Belial aparece pela primeira vez na Bíblia hebraica, onde é frequentemente traduzido como o inútil ou o sem lei. Já no Novo Testamento, o termo Belial é usado para se referir à personificação do mal. Ele é retratado como um anjo das trevas e o líder das forças do mal, que combate as forças da luz, representadas pelo arcanjo Miguel ou pelo próprio Deus em pessoa. Belial aparece predominantemente em vários textos apócrifos, como o Testamento dos 12 Patriarcas e a Ascensão de Isaías. Ele é frequentemente retratado como uma influência corruptora ou instigadora do pecado. Na demonologia cristã, Belial era frequentemente considerado um dos principais demônios na hierarquia do inferno, segundo alguns demonologistas do século XVI e XVII. Belial foi criado depois de Lúcifer e é visto como seu equivalente em pecaminosidade e rebeldia. No Grimório, conhecido como Grimorium Verum, Belial é considerado o demônio que foi criado depois de Lúcifer e serve como seu representante terrestre. Belial é o 78º demônio listado na Goética. Ele é descrito como um rei poderoso, que aparece como um homem bonito, sentado em uma carruagem de fogo. Ele fala com uma voz agradável e jura lealdade a qualquer pessoa que o chame. Belial pode dar a seu chamador grande conhecimento e sabedoria e pode ajudá-lo a conseguir qualquer coisa que deseje. Porém, Belial é ardiloso e perigoso e frequentemente leva seu invocador para o caminho da destruição e do pecado. Belial é frequentemente associado à mentira e o engano. Algumas fontes o chamam de o pai de todas as mentiras, fazendo dele um contraponto à figura do arcanjo Gabriel, que diz apenas a verdade. Na cultura popular, Belial apareceu em várias formas de mídia, muitas vezes personificado como um demônio ou entidade maligna. Ele é facilmente encontrado na literatura, nos filmes e seriados, videogames e na música, desde o épico O Paraíso Perdido de John Milton, até filmes modernos de terror e jogos de RPG de fantasia, como Dungeons and Dragons. Mas onde quer que apareça, Belial continua sendo um símbolo do mal e da corrupção. Está profetizado na Bíblia que quando o fim dos tempos se aproximar, uma figura sinistra emergirá. Este ser maligno ficará conhecido como o Anticristo. Ele será o oponente definitivo de Jesus Cristo, quando ele finalmente retornar. O Anticristo é filho de Satanás, e assim como Cristo, ele virá ao mundo a partir do ventre de uma mulher. Este ser meio homem e meio demônio irá se disfarçar entre os homens, à espera do juízo final. No início, será difícil reconhecer o filho do demônio, pois ele não dará nenhum indício de sua origem, e menos ainda de suas intenções. Sua força se tornará ainda maior, quanto menos os homens acreditarem nas forças de Satanás. Pois enquanto Jesus diz no Êxodo, "Eu sou aquele que sou", o Anticristo diz, "Eu sou
aquele que não sou. Procurar o anticristo entre os homens, buscando por sinais de maldade, será uma busca infrutífera, pois o filho de Satanás é capaz de realizar os maiores atos de benevolência, apenas para disfarçar seu objetivo final, que é arruinar a obra do Criador. O anticristo usará de sua influência crescente para convencer os homens de que não existe o reino de Deus e que o único mundo que existe é este em que vivemos. Negando a existência do céu, ele convencerá os que não têm uma fé genuína no Criador de que o inferno também não existe. E assim, o homem, sem temer o inferno, se torna um alvo fácil para as tentações do diabo. O anticristo se torna mais forte e influente. Quanto mais o juízo final se aproxima, ele se tornará uma figura pública importante, e suas palavras conquistarão milhões de almas para as fileiras de Satanás. O filho de Satã irá proclamar o direito à liberdade absoluta, pois ao negar o céu e o inferno, também será negada a ideia do bem e do mal, e assim tudo seria permitido. Todos os valores pregados na Bíblia seriam negados como dogmas de uma igreja corrupta, que impossibilita o desenvolvimento do homem com seus grilhões. O anticristo será portador de qualidades impressionantes. Ele será um gênio intelectual, dotado de grande poder de oratória. Sua habilidade política fará com que ele alcance um poder político nunca antes visto. Uma nova religião se formará sob o comando do anticristo. Este novo credo negará que Jesus seja o Messias profetizado. Ele se apresentará como verdadeiro e único Messias. Ao opositor de Cristo será concedido o poder de governar sobre todas as nações, e ele estabelecerá uma religião mundial. Alguns dizem que a influência do demônio chegará até o trono de São Pedro em Roma. A própria igreja será usada para tentar destruir a fé verdadeira. Como lobos disfarçados de cordeiro, usarão a palavra do Senhor de forma distorcida, apenas para afastar o homem de Deus. O anticristo fará uso de artimanhas que se travestem de verdadeiros milagres, para assim ocupar o lugar que pertence a Cristo. Ele marcará as pessoas com o número da besta, 666, quando o filho da perdição alcançar o auge de seu poder e muitos já tiverem se curvado à sua vontade. Jesus finalmente retornará para salvar a alma daqueles que não se renderam às tentações promovidas por Satanás. E assim terá início o fim dos tempos. O título de anticristo já foi empregado a diversas figuras históricas, como Nero, Napoleão e Hitler. Já Lutero, um dos líderes da Reforma Protestante, indignado com o rumo tomado pela Igreja Católica, proferiu que o Papa trabalha contra Cristo, o que faria dele um anticristo. Tais afirmações ainda ecoam entre alguns seguidores das doutrinas protestantes, que acreditam que o anticristo surgirá a partir dos sucessores de São Pedro. O termo anticristo se vulgarizou, passando a ser usado para apontar todos aqueles que negam a divindade de Jesus, como ateus, judeus, muçulmanos e etc. Mas conforme a tradição, o verdadeiro anticristo surgirá de onde menos se espera, e quando sua verdadeira identidade for revelada, já será tarde demais. A besta de 7 cabeças do livro do Apocalipse é uma criatura enigmática e instigante. Esta entidade apocalíptica aparece no último livro da Bíblia, também conhecido como Apocalipse de João. Trata-se de uma criatura colossal e assustadora, cuja presença simboliza eventos catastróficos e o fim dos tempos. A besta de 7 cabeças é mencionada no capítulo 13 do livro do Apocalipse. A passagem descreve a besta como surgindo a partir do mar e tendo 10 chifres e 7 cabeças. Cada cabeça tem uma coroa e um nome blasfemo. O corpo da besta é composto por partes de diferentes animais, como leopardo, urso e leão,
Durante o fim dos tempos, a besta se aliará ao dragão, que é identificado como o próprio Satanás, que lhe dará poder e autoridade. A besta passará a ser adorada por homens propensos ao pecado da idolatria, e assim se afastarão da salvação. A criatura nefasta será responsável por perseguir os cristãos que possuem uma fé verdadeira no Criador, tentando assim abalar a sua fé. Tal besta também terá uma influência política, promovendo o dissenso e a rebelião e a apostasia. Mas no final, a criatura será derrotada por Jesus Cristo e seus seguidores, e será lançada num lago de fogo e arderá como enxofre, simbolizando a vitória do bem contra o mal. A besta de 7 cabeças é amplamente considerada um símbolo do mal e da rebelião contra Deus. Esta besta representa os 7 reis, ou reinos que se opõem à vontade divina. Os 10 chifres e coroas simbolizam o poder e a autoridade desses reis. As características híbridas da besta indicam a união de diversos impérios em uma só força maligna. No entanto, é importante destacar que ao longo da história, diferentes interpretações têm sido atribuídas a esta criatura. Uma das interpretações mais comuns associa a besta de 7 cabeças ao Império Romano. Nessa perspectiva, cada cabeça simboliza uma das famosas colinas de Roma, e a besta representa o poderio e a corrupção de seu império. Outra interpretação vê a besta como a representação de líderes políticos e religiosos que se unem para oprimir e perseguir os cristãos. Além disso, a figura da besta de 7 cabeças tem sido usada comumente para representar governos tirânicos e organizações corruptas na cultura popular. Apesar de incorporar todo o poder do mal, a grande besta, no final, enfrentará a derrota e o julgamento, e a justiça divina prevalecerá. Samael é um dos mais famosos anjos caídos da tradição judaico-cristã e do misticismo. Seu nome significa veneno de Deus. Ele é descrito como um ser alado com chifres e cauda de serpente, como um demônio da morte e do engano. Samael representa os aspectos sombrios da existência humana e as tentações que nos afastam da verdadeira natureza espiritual. O demônio está ligado à guerra e o caos, e por isso ele é chamado de o Senhor da Guerra. No judaísmo, Samael é associado à morte, à vingança e à tentação, e seria um dos grandes opositores de Israel. Ele está entre os demônios que regem a árvore da morte da cabala judaica. Já no cristianismo, Samael é ligado à serpente do Éden, que tentou Eva e fez com que o primeiro casal de humanos provasse o fruto proibido. E por descumprir os desígnios de Deus, eles foram expulsos do paraíso. Lilith, que conforme algumas histórias seria a primeira mulher criada por Deus e que se transformou em um demônio, seria esposa de Samael. E o casal diabólico teria dado origem a inúmeros outros demônios, grande parte deles ligados à tentação. Eles inundariam o mundo com demônios se Deus não tivesse castrado Samael. Samael também tentou convencer Abraão a não sacrificar seu filho Isaque, como foi solicitado por Deus, com o objetivo de enfraquecer a fé do grande patriarca. Mas Abraão resistiu à tentação de seguir o caminho oferecido por Samael. Samael é frequentemente invocado em rituais de magia negra e ocultismo, com o objetivo de obter poder, vingança ou sedução. A magia das trevas, ou magia maligna, é um ramo da magia que envolve a manipulação de energias e forças ocultas para fins egoístas, prejudiciais ou mal intencionados. E por Samael ser um dos demônios mais influentes, ele é invocado nesses rituais, mesmo sendo considerado uma entidade perigosa e traiçoeira. Samael é uma figura complexa e multifacetada na demonologia e nas tradições religiosas. Suas representações como anjo caído e demônio da morte e sedução
simboliza os aspectos sombrios da existência humana e as tentações que podem nos levar por caminhos perigosos e destrutivos. Behemoth é um monstro colossal bíblico, frequentemente descrito como uma criatura de poder imensurável e força destrutiva. Seu poder só pode ser contido e domado pelo próprio Deus. A história de Behemoth tem suas raízes nas tradições judaico-cristãs, sendo mencionada na Bíblia no livro de Jó. No texto, Behemoth é retratado como uma criatura terrestre de tamanho e força descomunais, um exemplo da grandiosidade do poder de Deus. O monstro é frequentemente mostrado como uma criatura gigantesca, com características de animais diversos, como hipopótamo, elefante e rinoceronte. Em alguns casos, o Behemoth também pode ser representado com características reptilianas, ou até mesmo como um dragão. Ao longo dos séculos, o Behemoth se tornou um símbolo de tudo aquilo que é monstruoso e assustador. À medida que a história da criatura se espalhava, diferentes culturas incorporaram a lenda em suas mitologias e folclore. Hoje, o Behemoth é frequentemente associado a grandes criaturas míticas como Leviatã e Ísis, que simbolizam os elementos marinhos e aéreos respectivamente, enquanto o Behemoth estaria ligado à Terra. Na literatura apocalíptica, como o Apocalipse de Baruque e outros textos judaicos e cristãos não canônicos, o Behemoth e o Leviatã são frequentemente retratados como adversários, ou mesmo como agentes do caos e da destruição, no fim dos tempos. Nesses textos, acredita-se que ambos serão derrotados por Deus ou por seus enviados durante o juízo final. O simbolismo bíblico do Behemoth pode ser interpretado de várias maneiras. No contexto do livro de Jó, onde a criatura é mencionada, o Behemoth é usado para representar o poder e a grandeza de Deus. Jó, um homem justo que enfrenta provações terríveis, é lembrado por Deus da existência de Behemoth como um exemplo de seu domínio sobre a criação e sua capacidade de controlar até mesmo as forças mais poderosas da natureza. O Behemoth continua a fascinar os fãs de monstros por sua combinação de poder, mistério e simbolismo. A música clássica abriga algumas obras envoltas em lendas assustadoras. Uma dessas obras é a Sonata Trilo del Diavolo, também conhecida como Sonata do Diabo, composta por Giuseppe Tartini no século XVIII. Todo o virtuosismo de Tartini como violinista e compositor se reflete nesta peça, mas também é envolta em uma aura de mistério e sobrenatural, capturando a imaginação de gerações. Envoltas em sombras, as circunstâncias de sua concepção são tão intrigantes quanto perturbadoras. Segundo relatos ancestrais, em uma noite silenciosa, Tartini encontrou-se face a face com o diabo em um sonho nefasto. O príncipe das trevas, com uma proposta sinistra, ofereceu-se para servir ao compositor. Quando Tartini, com uma mistura de terror e curiosidade, entregou seu violino ao ente sombrio, testemunhou algo que desafiava as fronteiras da realidade. Com dedos que se moviam em um borrão, o diabo fez um instrumento cantar uma melodia de beleza desconcertante e complexidade enlouquecedora. Uma sinfonia que parecia entrelaçar os cantos celestiais com o lamento do inferno. Cada nota tocada era uma janela para um abismo de emoções profundas, ressoando com uma perfeição inatingível por meros mortais. Acordando assustado em um estado de frenesi, o coração de Tartini batia forte como um tambor. Ele tentou desesperadamente capturar a essência dessa música espectral que ele havia escutado e transformá-la em notas terrenas. As horas passaram como segundos enquanto ele trabalhava, sua pena deslizando sobre o papel em uma tentativa febril de preservar o que tinha ouvido. O resultado foi a infame Sonata do Diabo, um reflexo terreno de uma obra celestial e demoníaca. Entretanto, Tartini, atormentado por uma inquietude que jamais o deixaria,
sabia em seu íntimo que sua versão, apesar de parecer magnífica, era apenas uma sombra pálida da execução diabólica que ele ouviu em seu sonho. Assim, ele permaneceu um homem dividido entre o fascínio e a desolação, para sempre assombrado pela sonata que escapou ao seu alcance. A estreia da Sonata do Diabo de Tartini foi recebida com um misto de admiração e inquietação. À medida que as notas da sonata ecoavam pelo salão, uma onda de emoções envolveu o público, desde a fascinação pela complexidade técnica até um desconforto inexplicável provocado pela história sombria que a acompanhava. Sussurros sobre a origem diabólica da peça se entrelaçavam com aplausos, criando um véu de mistério que só ampliava a aura mítica da obra. A música, ao mesmo tempo bela e perturbadora, deixou os ouvintes divididos entre a admiração pelo talento de Tartini e o receio da sua suposta conexão com o sobrenatural. A peça é particularmente notável pelos seus trinados duplos e passagens rápidas, exigindo do violinista um nível de habilidade extraordinário. Essa complexidade técnica não apenas desafiava os intérpretes, mas também cria uma experiência auditiva rica e envolvente, característica da habilidade inovadora de Tartini. A ideia de que a Sonata do Diabo foi inspirada por um sonho é tão intrigante quanto a música em si. Alguns estudiosos sugerem que esse sonho pode ter sido uma manifestação dos temores e ansiedade de Tartini, um reflexo de sua busca incessante pela perfeição musical. Este aspecto confere à sonata uma camada adicional de profundidade, misturando o real com o imaginário. Além do seu impacto na música clássica, a lenda e a sonata de Tartini influenciaram outras formas de arte, como literatura e cinema. Elas são frequentemente usadas para representar o pacto com o diabo ou a busca humana por conhecimento proibido, simbolizando o eterno conflito entre a ambição e a moralidade. A execução da Sonata do Diabo continua a ser um desafio formidável para os violinistas. Não é apenas a técnica avançada que a torna desafiadora, mas também a necessidade de uma expressão emocional intensa para capturar o drama e a paixão inerentes à música. Esta combinação de dificuldade técnica e expressividade emocional torna cada performance uma experiência única. Em um mundo repleto de simbolismos enigmáticos e figuras controversas, Baphomet se destaca como uma das mais fascinantes e complexas. Com suas origens envoltas em mistério e seu significado permeado por diferentes interpretações, essa figura híbrida tem intrigado e desafiado estudiosos, ocultistas e curiosos por séculos. A imagem de Baphomet, com seus chifres imponentes, asas majestosas e olhar penetrante, evoca uma aura de poder e mistério, nos convidando a desvendar os segredos que se escondem por trás de sua aparência ambígua. Em sua essência, ele personifica a dualidade e a união dos opostos, sintetizando paradoxos inerentes à condição humana. A figura andrógena de Baphomet, com seios e a presença do caduceu, transcende os binários de gênero, unificando princípios masculino e feminino. Similarmente, a fusão de elementos humanos e animais, cabeça de bode e torso humano, representa a integração entre o intelecto e o instinto, o espiritual e o material. Essa dialética se manifesta também na oposição entre as asas, elemento celeste, e as pernas de bode, elemento quitônico, simbolizando a busca pelo equilíbrio entre o mundo espiritual e o material. Os braços, apontando para cima e para baixo, com as palavras solve e coagula, aludem aos processos alquímicos de dissolução e coagulação, representando o ciclo contínuo de transformação e renovação presente na natureza e no próprio ser humano. A tocha sobre a cabeça de Baphomet significa a iluminação espiritual, a busca pelo conhecimento e a gnosis.
Baphomet convida à reflexão sobre os aspectos contraditórios da existência e a busca pela integração dessas dualidades em uma totalidade coesa. Com seus chifres proeminentes e aparência híbrida, ele evoca inevitavelmente a imagem de divindades com características similares presentes em diversas culturas ancestrais. Dentre elas, destaca-se o Bode de Mendes, divindade egípcia venerada na cidade de Mendes, cuja iconografia exerceu possível influência na representação moderna de Baphomet. O Bode de Mendes, associado à fertilidade, à sexualidade e à abundância, era reverenciado como uma manifestação do deus Bane-Bidjedet, uma forma do deus Osíris. Sua imagem cornuda simbolizava a potência vital e a força geradora da natureza. Embora não haja uma ligação histórica direta e comprovada entre Baphomet e o Bode de Mendes, a semelhança iconográfica entre ambas as figuras sugere uma possível influência ou ressonância simbólica. A imagem do bode, presente em diversos cultos pagãos, carrega consigo uma carga arquetípica ligada à natureza instintiva, à sexualidade e à força vital, elementos que podem ter contribuído para a construção da imagem de Baphomet ao longo da história. A história de Baphomet se entrelaça de forma intrigante com as sagas dos Cavaleiros Templários, uma ordem militar religiosa que alcançou muito poder e riqueza na Idade Média. Eles foram acusados de heresia e idolatria pelo rei Filipe IV da França. Os templários foram perseguidos, presos e torturados, e sua suposta veneração a Baphomet se tornou um dos pilares da acusação. Documentos da época, incluindo confissões extraídas sob tortura, mencionam a adoração a um ídolo misterioso pelos templários, descrito de diferentes formas: uma cabeça barbada, um gato e até mesmo uma cabeça com 3 faces. A palavra Baphomet surge em alguns relatos. As acusações contra os templários, motivadas por interesses políticos e financeiros, visavam desmantelar a ordem e confiscar seus bens. A figura de Baphomet serviu como instrumento para demonizar os templários, pintando-os como hereges e adoradores do diabo. Vale a pena lembrar que a imagem de Baphomet como a conhecemos hoje, como uma figura que nos lembra ao diabo, foi criada por Eliphas Levi e é posterior à Era dos Templários. A associação entre Baphomet e os templários permanece um tópico controverso, cercado de incertezas e interpretações divergentes. Alguns historiadores argumentam que as acusações de idolatria eram fabricadas, enquanto outros sugerem que os templários podem ter incorporado os elementos de tradições esotéricas e pagãs em seus rituais secretos. Independentemente da verdade histórica, a conexão entre Baphomet e os templários contribuiu para a construção da aura de mistério e controvérsia que envolve essa figura enigmática. O legado dos templários ficou manchado para sempre por sua ligação com esta figura oculta, e sua boa reputação nunca mais foi restaurada. Após a sua associação com os templários e a Inquisição, Baphomet gradualmente se tornou um símbolo recorrente em diversos sistemas de crenças ocultistas e esotéricas. Longe de ser uma figura uniforme, sua interpretação varia consideravelmente entre as diferentes tradições, adquirindo nuances e significados específicos em cada contexto. Na magia cerimonial, sistematizada por autores como Aleister Crowley e Eliphas Levi, Baphomet é frequentemente associado à ideia do equilíbrio universal e à união de forças opostas. Ele representa a síntese entre o macrocosmo e o microcosmo, o divino e o humano, o masculino e o feminino. Em rituais e invocações, Baphomet pode ser invocado como uma entidade mediadora, capaz de harmonizar as forças em jogo e auxiliar na busca pelo conhecimento e pela transcendência. No sistema filosófico e religioso criado por Aleister Crowley chamado Thelema, Baphomet assume um papel ainda mais complexo. Ele é associado ao conceito de andrógeno alquímico, apresentando a união dos opostos e a superação das dualidades. Baphomet também é identificado como a Besta 666, um símbolo da individualidade, da liberdade e da vontade. Para os telemitas, Baphomet representa a força motriz da evolução espiritual, impulsionando o indivíduo em direção à realização de seu verdadeiro potencial. Outras tradições ocultistas e esotéricas também incorporam Baphomet em seus sistemas simbólicos.
atribuindo-lhe significados diversos. Ele pode ser visto como um símbolo da sabedoria ancestral, da energia Kundalini, da fertilidade da terra ou mesmo como uma representação do próprio diabo. Tudo depende da perspectiva e do contexto em questão. Nos tempos modernos, Baphomet encontrou um novo lar no templo satânico, uma organização não teísta que o adotou como um símbolo central de sua filosofia. Longe de adorar Satanás como uma divindade, o templo satânico utiliza Baphomet como uma representação de rebeldia, individualidade e busca por conhecimento. Para o templo satânico, Baphomet simboliza a rejeição da autoridade arbitrária, a busca pela liberdade individual e o questionamento dos dogmas. Ele representa a valorização da razão, da compaixão e da busca pela justiça social. A imagem de Baphomet, com sua postura desafiadora e sua dualidade inerente, encarna a recusa em se conformar com normas e crenças impostas. A apropriação de Baphomet pelo templo satânico gerou controvérsias e reações negativas por parte de grupos religiosos e conservadores, que associam a figura ao satanismo tradicional e a práticas maléficas. O templo satânico se posiciona como uma organização que defende a liberdade individual, a igualdade e a separação entre igreja e Estado, utilizando o Baphomet como um símbolo de resistência e desafio ao status quo. É importante destacar que a interpretação de Baphomet pelo templo satânico difere significativamente da visão tradicional de outras correntes ocultistas e religiosas. Baphomet, com sua aura enigmática e controversa, transcendeu os limites dos grimórios e dos círculos ocultistas para se tornar um elemento presente na cultura popular. Sua imagem impactante e seu simbolismo complexo encontraram fértil terreno na arte, na literatura, no cinema, nos jogos e na música, assumindo novas interpretações e despertando a curiosidade do público. Na literatura, Baphomet figura em obras como O Pêndulo de Foucault, de Humbert Eco, onde é associado a sociedades secretas e conspirações, e Anjos e Demônios, de Dan Brown, onde se torna um símbolo da oposição entre ciência e religião. No cinema, sua presença se faz notar em filmes como O Bebê de Rosemary e Drag Me to Hell, associado a cultos satânicos e forças sobrenaturais. Nos jogos, Baphomet é frequentemente retratado como uma criatura poderosa e ameaçadora, presente em RPGs como Dungeons & Dragons e jogos de cartas como Magic: The Gathering. Na música, diversas bandas de heavy metal como Angel Corpse e Baphomet's Blood utilizam a imagem e o nome de Baphomet em suas letras e estética, explorando temas como ocultismo, rebeldia e oposição aos valores tradicionais. A presença de Baphomet na cultura popular demonstra sua capacidade de se adaptar e se transformar ao longo do tempo, assumindo novos significados e dialogando com diferentes contextos culturais. Seja como símbolo de rebeldia e de mistério ou de forças ocultas, Baphomet continua a fascinar e desafiar o imaginário coletivo, permanecendo como uma figura icônica e controversa em nosso tempo. Você já ouviu falar do demônio Paimon, rei do inferno, mestre das artes ocultas e guardião dos segredos ancestrais? Paimon é uma entidade complexa e controversa, cuja história aparece em grimórios e rituais de invocação. Quem é realmente Paimon? Um ser maligno que personifica as trevas? Ou uma fonte de conhecimento proibido que pode ser acessada por aqueles que ousam se aventurar em seus domínios? Hoje vamos mergulhar nas profundezas da demonologia para desvendar os mistérios que envolvem essa figura lendária. Para conhecermos melhor a figura enigmática de Paimon, precisamos mergulhar em suas origens, traçando um caminho através dos antigos grimórios e textos ocultistas que o mencionam. Nossa primeira parada é a obra fundamental da demonologia, a Chave Menor de Salomão, também conhecida como Lemegeton. Neste grimório do século XVII, Paimon surge como uma figura de destaque, ocupando o 9º lugar na hierarquia dos 72 demônios descritos. Ele é apresentado como um dos reis do inferno, um título que denota seu poder e influência consideráveis no reino infernal, também conhecido como o Rei do Oeste. A Chave Menor de Salomão o descreve como um homem de rosto feminino, adornado com uma coroa resplandecente, cavalgando um dromedário.
Essa imagem, que combina elementos masculinos e femininos, sugere uma natureza ambivalente e complexa. Em relação à hierarquia infernal, Paimon, como um dos reis do inferno, está subordinado apenas a Lúcifer. Ele comanda um exército de 200 legiões de demônios, demonstrando sua posição de poder e influência. Alguns grimórios mencionam que Paimon trabalha em conjunto com outros demônios, como Bebal e Abalan, para realizar tarefas específicas. A imagem de Paimon também é rica em significados. Sua coroa representa o poder e a autoridade que ele exerce no reino infernal. O rosto feminino, presente em algumas representações, pode simbolizar a dualidade e a ambiguidade de sua natureza. A montaria em um dromedário pode ser interpretada como um símbolo de sua capacidade de transitar entre diferentes mundos e realidades. Mas o que torna Paimon tão procurado por aqueles que se aventuram nas artes ocultas? A resposta reside nos poderes que ele supostamente concede. De acordo com o Grimório, Paimon é um mestre das ciências e das artes, capaz de conferir aos seus invocadores conhecimento profundo sobre filosofia, retórica, música e todas as coisas secretas. Ele também é o guardião de mistérios terrestres, revelando segredos sobre a natureza da terra, do vento e da água. A origem do nome Paimon é envolta em mistério. Algumas teorias o associam à palavra hebraica Pa'amon, que significa campainha, possivelmente aludindo ao som que acompanha sua invocação. Outras especulações apontam para uma possível conexão com o deus grego Pan, divindade da natureza e da fertilidade, ou com o termo Paimon, que em algumas culturas antigas se referia a uma divindade ou espírito guardião. A imagem de Paimon sofreu algumas transformações ao longo dos séculos. Enquanto a Chave Menor de Salomão o retrata com traços andrógenos, em outras obras, como o Dicionário Infernal de Colin de Clancy, ele aparece com uma aparência mais masculina e imponente, com chifres proeminentes e uma expressão feroz. Essas diferentes representações refletem as diversas interpretações e adaptações que a figura de Paimon sofreu ao longo do tempo, moldada pelas crenças e visões de mundo de cada época. A invocação de Paimon, como a de qualquer entidade demoníaca, é um processo complexo e repleto de simbolismos, enraizado em tradições ocultas ancestrais. Os livros que compilam este conhecimento sobre magia cerimonial detalham os rituais e procedimentos necessários para contatar este poderoso rei do inferno. A Chave Menor de Salomão, por exemplo, prescreve um ritual elaborado para invocar Paimon. O mago deve se preparar com jejuns e orações, purificando o corpo e a mente para o encontro com a entidade demoníaca. O ritual deve ser realizado em um local isolado e consagrado, preferencialmente à noite, sob a luz da lua. Um círculo mágico é traçado no chão com carvão ou giz, servindo como proteção contra as forças infernais. Dentro do círculo, o mago dispõe instrumentos ritualísticos, o selo de Paimon, um símbolo que representa o demônio, velas, incensos e uma adaga cerimonial. A invocação em si envolve a recitação de encantamentos e conjurações em línguas antigas, com o objetivo de atrair a atenção de Paimon e compelir sua presença. O mago deve manter uma postura firme e confiante, demonstrando coragem e autoridade perante o demônio. É crucial que o ritual seja executado com precisão, pois qualquer erro ou hesitação pode ter consequências desastrosas, abrindo brechas para a influência maligna de Paimon. Os grimórios também mencionam oferendas que supostamente agradam a Paimon e facilitam sua cooperação. Entre elas destacam-se pedras preciosas, metais preciosos, ervas aromáticas e sacrifícios de animais. No entanto, a prática de sacrifícios é condenada por muitas tradições ocultistas modernas, que enfatizam a importância do respeito a todas as formas de vida. Embora os grimórios descrevam seus poderes e a forma de invocá-lo, a personalidade de Paimon permanece um tanto enigmática. Ele é geralmente retratado como um ser orgulhoso e imponente, consciente de seu poder e posição na hierarquia infernal. Ao mesmo tempo, é dito que ele pode ser persuadido a servir ao mago, desde que este demonstre respeito e firmeza em suas demandas. Alguns textos o descrevem como eloquente e persuasivo, capaz de se comunicar com clareza e concisão,
Outros, no entanto, o pintam como um ser irascível e impaciente, que não tolera desafios à sua autoridade. Essa aparente dualidade em sua personalidade contribui para o mistério que envolve a figura de Paimon, tornando-o uma entidade complexa e fascinante. A questão dos pactos com Paimon é um tema controverso e envolto em mistério. Alguns grimórios mencionam a possibilidade de fazer acordos com o demônio, trocando favores e oferendas por conhecimento, poder ou riqueza. No entanto, esses pactos são frequentemente retratados como perigosos e imprevisíveis, podendo levar o mago à ruína espiritual e física. A tradição ocultista adverte sobre os riscos de se entregar à ambição e à sede de poder, lembrando que o caminho da magia deve ser trilhado com responsabilidade. A figura de Paimon, como muitas entidades demoníacas, é envolta de ambiguidades e paradoxos. Embora seja frequentemente retratado como um ser infernal associado às trevas, algumas correntes ocultistas o veem como uma fonte de conhecimento e poder, que pode ser utilizada para fins benignos. A ideia de Paimon como um guia espiritual reside em sua capacidade de conceder sabedoria e revelar segredos ocultos. Para alguns ocultistas, Paimon representa a busca pelo conhecimento e a superação dos limites da mente humana. A invocação de Paimon nesta perspectiva não seria um pacto com o mal, mas sim um diálogo com uma entidade poderosa capaz de iluminar o caminho do mago em sua busca por autoconhecimento e desenvolvimento espiritual. No entanto, a ambiguidade moral de Paimon permanece um tema de debate. Se por um lado ele pode ser visto como um guia associado à fonte de sabedoria, por outro, ele é um demônio associado às forças infernais e aos perigos da magia. Alguns argumentam que a natureza de Paimon é inerentemente maligna, enquanto outros acreditam que sua influência depende da intenção do invocador. Para eles, Paimon seria como um espelho, refletindo os desejos e as motivações daqueles que o invocam. A figura de Paimon, como vimos, é complexa e ambígua. Ele é um demônio associado às forças infernais, mas também pode ser visto como um guia espiritual e uma fonte de conhecimento para aqueles que ousam se aventurar em seus domínios. Seu simbolismo, rico em significados, nos convida a refletir sobre a dualidade da natureza humana e a busca pelo conhecimento proibido. Paimon transcendeu os limites dos grimórios e se tornou uma figura presente na cultura popular, aparecendo em filmes, jogos e outras obras contemporâneas. Essa presença demonstra o fascínio duradouro que entidades demoníacas como Paimon exercem sobre o imaginário humano, despertando a curiosidade e o desejo de explorar os confins do desconhecido. Satanás é o mais poderoso demônio da cultura judaico-cristã. Sua imagem, como uma criatura vermelha, chifruda e portadora de um tridente, já está cristalizada no imaginário popular. Seu nome significa adversário. Ele seria o contrário de tudo que Deus e Jesus representam. Satanás estaria sempre em oposição a Deus na luta pelas almas dos homens. Tradicionalmente, Satanás é associado à figura de Lúcifer, que um dia já foi uma figura celestial e que, devido ao seu orgulho, se rebelou contra Deus. Lúcifer convenceu outros anjos a lutar ao seu lado contra o Criador, mas esta rebelião foi sufocada pelo arcanjo Miguel, que juntamente com sua milícia divina expulsou os rebelados e os jogou do céu rumo à terra. Lúcifer e os demais anjos caídos passaram a habitar o inferno, e o líder dos anjos rebelados passou a ser identificado como o próprio Satanás. Conforme algumas interpretações, Satanás teria tomado a forma de serpente e convencido Eva a experimentar o fruto proibido, fazendo com que a humanidade fosse expulsa do paraíso. Satanás, quando identificado como diabo, assume o papel da figura que personifica todo o mal. Está descrito na Bíblia que certo dia Deus foi visitado por Satanás, o acusador, e o Senhor lhe apresentou Jó, um homem tão virtuoso e fiel que sua alma estaria fora do alcance de Satanás.
Mas o oponente de Deus contestou que Jó só era fiel a Deus porque contava com suas bênçãos e por isso tinha tudo o que queria. Satanás aposta com o Criador que se lhe fosse tirado suas bênçãos, a fé de Jó se tornaria pó e ele amaldiçoaria Deus. Tudo é retirado de Jó, seus bens, seus servos e seu prestígio. Ele chega a perder até mesmo sua família. Satanás acabou perdendo a aposta, pois apesar de todo o sofrimento, Jó se recusou a amaldiçoar o Criador. Mas a mais famosa aparição bíblica de Satanás é seu encontro com Jesus, que havia partido para o deserto sob orientação do Espírito Santo, onde passaria 40 dias e 40 noites em jejum. Vendo a fome que Jesus sentia, Satanás transformou pedra em pão, mas Jesus resistiu à tentação. Satã então desafiou Jesus a se jogar do alto de um monte para ver se seria salvo pelos anjos. Mas Jesus disse que não havia necessidade de pôr o Senhor à prova. Por último, Satanás ofereceu dar o mundo a Jesus se ele passasse a adorar o Senhor do inferno. Jesus rejeitou a mais esta tentação e disse que só devemos adorar a Deus, e então expulsou Satanás. O oponente de Deus, assim como o Criador, enviará seu Filho para a terra para preparar o terreno para a chegada do juízo final. Este filho de Satã ficará conhecido como o Anticristo. Satanás não é uma figura exclusiva da cultura judaico-cristã. Este ser maligno também está presente no Islã. Lá, ele também é conhecido pelo nome de Iblis, e seria um djinn maligno que surgiu a partir do fogo. Iblis odeia a humanidade com todas as suas forças, e sua missão é afastar a humanidade de Deus. Aqueles que se afastarem de Alá e seguirem os passos de Satanás serão lançados no fogo do inferno, onde encontrarão seu justo castigo. Seja no cristianismo, no judaísmo ou no islamismo, Satanás marca sua presença, tentando desviar o homem do caminho do bem e da justiça.